Olá, eu sou o professor Francisco Medeiros e para você que busca conhecimento e informação de física, eu quero fazer uma questão do Enem para você e antes eu quero fazer um breve comentário de algumas informações que vão justificar o resultado e até algumas informações que podem influenciar na obtenção de resultados para outros exercícios de concurso público, seja prova de vestibular, prova para carreira militar ou outros concursos. Por exemplo, coloca no edital matemática e tem muitas questões de matemática que estão associadas aos conceitos da física. A questão é a seguinte: em primeiro lugar, deixa eu te mostrar uma coisa. Quando se pensa em Ørsted, como é que acontece essa brincadeira? A brincadeira é o seguinte: a gente pensa em eletricidade produzindo efeitos no magnetismo, beleza? Quando eu for falar da lei de Faraday e Lenz, vai ser o contrário. É o magnetismo influenciando a eletricidade. Se eu penso em Ørsted, é eletricidade em magnetismo. Quando eu pensar em Faraday, é o magnetismo influenciando na eletricidade. Quando eu penso em Ørsted, como é que acontece a brincadeira? Eu tenho aqui embaixo uma fonte de alimentação, essa letra V, representando uma bateria com o polo positivo e o polo negativo. Essa fonte de alimentação, que a gente pode chamar o V de DDP, diferença de potencial, tensão elétrica ou voltagem, voltímetro, a gente vai emitir uma corrente elétrica no interior do fio condutor. E aí qual seria o grande espanto do experimento? É descobrir que dentro desse fio condutor é produzida um campo magnético induzido em volta do fio condutor. Ou seja, por causa da corrente elétrica, qual é o resultado? O campo magnético circular em volta do fio. Então, se aqui eu tenho uma bússola, a bússola no experimento fez um desvio. Por que a bússola fez um desvio? Porque ela está acusando que tem um campo magnético produzido em razão da corrente elétrica. E é claro, a minha lâmpada como objetivo final, ela foi acesa. Isso se eu estiver pensando em Ørsted. Agora, vamos pensar em Faraday. Eu quero dizer agora para você que está assistindo esse vídeo, quero propor o contrário. Eu vou pegar um fio e eu vou dar várias voltas nesse fio condutor. Eu tenho agora uma bobina. E aí eu pego um ímã e eu posso fazer o seguinte com o ímã. Eu posso aproximar o ímã ou eu posso afastar o ímã da bobina. Qual é a ideia de pensar no ímã? O ímã, ele possui um campo magnético em volta dele. Eu tenho aqui um campo magnético em volta dele. E aí o que acontece? O campo magnético do ímã pode produzir um fluxo magnético a partir do momento em que eu produzo uma variação de posição. Ou eu aproximo o ímã, ou eu afasto o ímã desta bobina. O fato é o seguinte: aqui, esse fio condutor que não está sendo alimentado por nenhuma fonte de alimentação, por nenhuma bateria, como aconteceu com Ørsted, esse fio pode sofrer sim, ele pode permitir a passagem de uma corrente elétrica. Por culpa de quem? De um agente externo, que neste exemplo seria um ímã, e nem sempre é um ímã, conforme a questão que eu vou ler para você. Mas eu só quero deixar muito claro para você. Essa variação de fluxo magnético pode produzir no fio condutor o quê? Uma corrente elétrica induzida. Então a gente diz o seguinte: a força eletromotriz é menos variação de fluxo magnético com o intervalo de tempo. Ou seja, à medida em que o tempo passou, só porque eu mexi nesse ímã, eu produzi uma variação no fluxo magnético. E essa variação no fluxo magnético produziu aqui uma voltagem. E essa voltagem produziu o quê? Uma corrente elétrica no fio condutor. Então, assim, pensa no seguinte:
Se eu pegar um ímã, aproximar o ímã, ou eu afastar o ímã de uma bobina, o que eu posso produzir nesse fio condutor? Uma corrente elétrica induzida. Não porque tinha uma bateria, mas porque um fluxo magnético induziu a força eletromotriz, induziu a tensão elétrica. Agora deixa eu ler a questão do Enem para você, e aí você vai entender por que eu fiz esses comentários para você, beleza? Questão 92 da prova amarela do Enem. A tecnologia de comunicação da etiqueta RFID, chamada de etiqueta inteligente, é usada há anos para rastrear gado, vagões de trem, bagagem aérea e carros nos pedágios. Ou seja, o Enem já começa com a primeira parte da questão quebrando aquele paradigma. Por que eu tenho que estudar isso? O que isso influenciaria no meu cotidiano? Ele já vem mostrar para você as aplicações de um conceito no cotidiano. E a seguir ele afirma: um modelo mais barato dessas etiquetas pode funcionar sem baterias, lembre-se, sem baterias, sem fonte de alimentação. E é constituído por 3 componentes: um microprocessador de silício, uma bobina de metal feita de cobre ou de alumínio, que é enrolada em um padrão circular, e um encapsulador, que é um material de vidro ou polímero envolvendo o microprocessador e a bobina. Na presença de um campo de radiofrequência gerado pelo leitor, a etiqueta transmite sinais. A distância de leitura é determinada pelo tamanho da bobina e pela potência da onda de rádio emitida pelo leitor. A etiqueta funciona sem pilhas, repito, sem baterias. Sem pilhas, porque o campo, letra A, o campo elétrico da onda de rádio agita elétrons da bobina. Os elétrons não vão ser agitados por causa de um campo elétrico, é por causa de um outro campo magnético que foi aproximado. Letra B, porque o campo elétrico da onda de rádio cria uma tensão na bobina. Letra C, porque o campo magnético da onda de rádio induz corrente na bobina. Resposta certa é a letra C, porque o campo magnético de um material externo induziu o que na bobina? A sua corrente elétrica. Portanto, eu vou ler a letra D e a letra E também para você. Letra D, o campo magnético da onda de rádio aquece os fios da bobina. Em momento algum se propõe a possibilidade de aquecimento, porque aquecimento tem a ver com efeito Joule e o aquecimento não é o grande responsabilizador pelo funcionamento do material. Ou a letra E, porque o campo magnético da onda diminui a ressonância no interior da bobina. Olha só, ressonância, tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre isso. Quando a gente fala em ressonância, por exemplo, é um fenômeno da física que não tem nada a ver com isso, tá legal? Ressonância, por exemplo, eu posso, por exemplo, com um objeto, com um instrumento musical, eu posso gritar diante de um copo e a frequência da minha voz, se for igual à frequência emitida por esse material, pode fazer com que ele quebre. Há uma ponte, tem um exercício que eu fiz também, já que o Enem gosta muito de falar sobre ondas. Uma ponte, o som fez com que uma ponte fosse destruída. O som pode fazer um copo quebrar, por exemplo. Isso é ressonância. Não tem nada a ver com o funcionamento de um material que, graças ao campo magnético externo, faz com que na minha bobina seja induzida uma corrente elétrica. Tá aí, tá justificado para você. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe para os seus amigos, dá um like aí para me ajudar, marque nos sininhos que vem mais vídeos para te ajudar, beleza? Um forte abraço e tchau, tchau.